Apostila 4, frente 121, módulo 21. Nós vamos estudar agora a segunda e a terceira lei de Newton. A segunda lei de Newton é a nossa fórmula, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. O m é a massa em quilos. E a força resultante, a gente já falou dela nas últimas aulas, né? Como calculá-la. Força resultante. A terceira lei de Newton, ela fala que toda força de ação possui uma reação. Ação e reação têm mesmo valor, mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários, tá? Essa é a terceira lei de Newton. E mais uma coisa sobre ela ainda, tá? Ação e reação, elas estão sendo aplicadas, são aplicadas por corpos diferentes, tá? Porque se for no mesmo corpo que eu tenho a ação e a reação, ela é anulada, ela não existe mais, tá certo? Então, vamos à resolução do exercício de aplicação número 1. Analise as proposições com relação às leis de Newton. 1. A massa de um corpo é uma grandeza escalar, correto, né? Só tem valor, não tem direção nem sentido. Que quantifica a inércia desse corpo, tá certo, né? Porque, na verdade, quantifica seria vai medir. E a inércia em relação ao movimento, né? Então, a massa está relacionada ao movimento. Então, o item 1, verdadeiro. 2. Os estados naturais de um corpo são o repouso e o movimento retilíneo uniforme. É o que fala a primeira lei de Newton, né? Então, retomando o início dela, todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Então, a número 2 também é verdadeira. A 3. Uma força impressa a um corpo modifica o seu estado natural. Primeira lei de Newton, né? Tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento até que alguma força passe a agir sobre ele. Então, a força impressa a um corpo modifica o seu estado natural. Somente alterando o módulo de sua velocidade? Não. A força, que nem no caso do movimento circular, a força centrípeta, ela não altera o módulo, ela altera a direção e o sentido. Então, falso, pode alterar o módulo, a direção e o sentido. 4. A lei da ação e reação se refere a forças que são aplicadas ao mesmo corpo anula e passa a não existir. Então, falsa, número 4, tem que ser corpos diferentes. A número 5, para toda força aplicada por um corpo A sobre um corpo B, existe uma força de módulo igual, terceira lei de Newton, e sentido contrário aplicada pelo corpo B sobre o corpo A, verdadeiro. Então, a alternativa correta, né, que tem essa sequência de itens aí, 1, 2 e 5, é a letra A. Exercício de aplicação número 2. Determinado objeto de massa m está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. E para movê-lo com uma aceleração constante de intensidade A, é preciso exercer sobre ele uma força resultante horizontal de intensidade F. Então, F, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. É isso que ele está falando para a gente. Continuando. Dessa forma, para imprimir a um outro corpo, que agora tem a massa 3m, então vamos pôr uma nova força, porque eu tenho uma nova massa
3m. E eu vou imprimir a ele uma aceleração constante de intensidade 5A. Então, m vezes A. Será necessário exercer sobre ele uma força horizontal de intensidade, multiplicando os números, 3 vezes 5, 15, m vezes A. M vezes A é o antigo F que eu tinha aqui, né? Então, a força 2 vai ser 15 vezes F. Então, a alternativa correta, a letra D. Exercício de aplicação número 3. Um bloco de massa 2 quilos está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Em T igual a 0, o bloco é puxado horizontalmente por uma força de 5 newtons e por um motor que tem a massa de 10 quilogramas. Sabendo que o motor está preso ao solo, determine a distância percorrida pelo bloco. Então, aqui nas minhas contas, o meu interesse é o bloco e não o motor. Então, essa massa aqui, ó, foi um dado só para confundir vocês. Quando, né, T for igual a 4 segundos. Então, se tem uma força, tem aceleração. Vamos achar a aceleração desse bloco. Então, força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante é 5, a massa é 2, eu vou achar a aceleração. O 2 que está multiplicando passa dividindo, 5 dividido por 2, eu tenho que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu preciso achar a distância, e para achar essa distância, ele me deu o tempo de 4 segundos. Então, eu vou voltar nas minhas fórmulas, né, do movimento retilíneo uniforme variado, já que eu tenho aceleração agora nesse exercício que a gente acabou de achar. E a fórmula do movimento retilíneo uniforme variado, que tem distância e tempo, é a fórmula do sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado dividido por 2. O S é a distância, é o que eu quero achar. O S0 ele não forneceu, é 0. O bloco partiu do repouso, V0 é igual a 0, o tempo é 4. Aceleração 2,5 vezes o tempo, que é 4 ao quadrado, dividido por 2. 0 eu tiro da conta, 0 vezes 4 dá 0, eu tiro da conta. Então, aqui 4 ao quadrado, 16, dividido por 2 dá 8. 2,5 vezes 8. O deslocamento, a distância percorrida é de 20 metros. Tarefa do módulo 21. Exercícios propostos: 401, 404, 407, 408 e 414.